Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo do que aconteceu no WWE Royal Rumble de 2026. Vai ter muita coisa pra gente falar, mas a gente ainda não tem as imagens do show. O show terminou há quase uma hora, mas ainda só soltaram as imagens do Royal Rumble feminino. Então a gente vai gravar esse vídeo aqui com um resumo do que aconteceu no show e amanhã a gente vai colocar o resumo completo com as imagens do show, tá bom? E aí, aquela estratégia que eu falei com vocês da gente hypar o vídeo, utilizem nesse vídeo aqui. Todos vocês que assistiram a minha live, que estão assistindo esse vídeo, concentrem todos os seus hypes nesse vídeo aqui para ver se a gente consegue estourar a boca do balão com esse vídeo, beleza? Então, se você quiser saber a minha opinião sobre o Royal Rumble, assiste esse vídeo do começo ao fim. E não deixa de ajudar a gente sentando o hype, deixando seu like, se inscrevendo no canal, fazendo tudo aquilo que a gente pede para dar aquela moral, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo agora do Royal Rumble 2026. O show ele teve 4 lutas. A primeira luta foi o Royal Rumble feminino. A segunda luta foi Gunther versus AJ Styles. A terceira luta foi Drew McIntyre versus Sami Zayn. E a última luta foi o Royal Rumble masculino. Vamos começar falando do Royal Rumble feminino, que desde já eu adianto que foi a melhor luta da noite, tá? De novo, as meninas fizeram uma luta melhor do que os rapazes. A gente tem estressado muito essa tecla aqui de que a luta livre feminina da WWE às vezes entrega mais do que a masculina. E nesse Royal Rumble isso aconteceu. A melhor luta da noite foi o Royal Rumble feminino, tá? O que a gente vai falar da luta? A gente não vai citar quem entrou, em que ordem e tudo mais. A gente vai citar alguns detalhes, algumas histórias que aconteceram durante o show, as surpresas que apareceram durante a luta e o que eu achei delas, tá bom? Para começo de conversa, vamos falar de quem surpreendeu que apareceu na luta. Sol Ruka, Lola Vice, Kenan Jordan e JC Jane da NXT. Eu tinha falado na terça-feira, né, que eu tava fazendo a live lá com o pessoal do Wrestling para Todos, que Sol Ruka, Lola Vice e JC Jane não apareceram no show, então provavelmente elas estariam no Royal Rumble. Eu esqueci da Kelly Jordan completamente, ela realmente também não apareceu no show, então acabou aparecendo também no Royal Rumble, ela apareceu mais pro finalzinho. A Soruka apareceu no começo, a Lola Vice também, a Lola Vice foi eliminada, a Soruka foi longe na luta, tá? A Kelly Jordan e a Jessie Jane apareceram mais pro finalzinho da luta, mas também tiveram seus momentos. Tivemos 2 grandes retornos nessa luta. Primeiro foi a Tiffany Stratton, na posição 30. A Tiffany que voltou de uma contusão suposta no joelho que ela teve antes da luta dela no campeonato da WWE contra a Jade Cargill no dia 1º de março, dia 1º de novembro do ano passado, no Saturday Night Main Event. Tá? Então a Tiffany Stratton voltou, teve um bom desempenho, mas ela não foi muito longe. E também tivemos o retorno da Brie Bella. Esse foi um retorno impactante, tá? A Brie Bella voltou, acho que na posição 25, um pouco depois da irmã, a Nikki Bella havia aparecido. E aí, pouco tempo depois, tocou aquela música horrenda da Brie Mode e a Brie Bella voltou. E uma coisa que eu devo dizer, tá? Os movimentos no ringue que a Brie Bella apresentou estavam mais polidos nesse retorno dela do que quando a Nikki Bella voltou, tá? E essa é uma opinião polêmica que eu acho que eu nunca contei aqui no canal. Mas eu sempre achei a Brie Bella, pelo menos lá no comecinho da carreira da Brie e da Nikki, melhor no ringue do que a Nikki, tá? É que a Nikki depois evoluiu e a Brie meio que parou no tempo, né? A Nikki acabou sendo empurrada, acabou se tornando campeã, das divas, e a Brie meio que deu uma parada no tempo. Mas agora, no retorno da Brie, ela, na minha opinião, causou um impacto maior do que quando a Nikki voltou. A primeira luta da Nikki, não sei se vocês se lembram, foi uma luta horrível. Então, foi aquela luta com a Becky Lynch, que ela deu aquele disaster kick com efeito Wi-Fi, né? Que ela passou com a perna 2 metros da cara da Becky Lynch. A Brie Bella voltou e voltou legal, voltou fazendo o Yes, né? Do Daniel Bryan, né? Da Bryan Danielson lá da AEW, marido dela. Então eu achei que o público reagiu bem, tá? A gente vai falar sobre o público lá no final. Então nós tivemos essas surpresas, tivemos a Nery, que voltou para a WWE, ela já tinha aparecido recentemente atrapalhando a Maxine numa luta, e a Nery veio com uma música nova, tá? Ela veio com a persona da Nery, a Nery é a Natália, né? E ela veio com uma música nova, ela tem o riff de entrada da música antiga dela, mas a música muda, dá uma baixada de tom, uma batida maior para sinalizar essa persona nova dela, tá? Muito bem.
Detalhes da luta, assim, coisas importantes da luta. Número 1, lutadora número 1, Charlotte Flair. Lutadora número 2, Alexa Bliss. E essa eu cravei assim na mosca, né? Lá no bolão lá do Wrestling pra Todos, eu falei que a gente tinha que falar quem era a lutadora número 1 e número 2. Eu botei Charlotte Flair e Alexa Bliss e eu acertei na mosca, inclusive a ordem, tá? A luta, ela no começo se desenvolveu, a Charlotte e a Alexa estavam mesmo que se estranhando. No começo elas falaram, não, vamos esperar número 3 pra gente lutar junto e tudo mais. Parecia que realmente elas iam lutar juntas. Porém, mais pra frente, a Charlotte ela foi eliminar uma lutadora que eu acho que foi a Nia Jax. Foi a Nia Jax. A Nia Jax estava no apron e a Alexa Bliss também estava. A Charlotte ela deu um big boot, aquele big boot que a perna dela fica pendurada na corda. Ela acerta a Nia Jax. Só que a Nia Jax estava segurando a mão da Alexa. E aí a Alexa acaba caindo junta. A Charlotte tenta segurar, mas a Alexa acaba caindo junta e ela é eliminada. Durante o show, muita gente achou que aquilo ali foi chute, que a Alexa caiu sem querer, que a Charlotte fez uma cara de espanto e tudo mais. Mas aquilo foi work, tá, gente? Aquilo ali foi kayfabe, aquilo ali foi fake, tá? Foi de propósito para que crie uma confusão entre a Charlotte e a Alexa, que provavelmente vai levar um heel turn da Alexa pra cima da Charlotte, tá? Pelo menos eu acredito que a Charlexa vai acabar, tá? Nos próximos shows vai acabar. E aí, no final das contas, a gente vai ter provavelmente as duas se enfrentando lá na WrestleMania, tá? Um outro detalhe importante da luta é que a Kairi Sane, quando ela entrou na luta, ela encarou, ela estava junto com a Asuka, ela estava ajudando a Asuka, porém, a Asuka teve um momento que ela foi jogada para fora e ela tava se engalfinhando ali. A Rhea tava tentando tirar ela da corda. E a Kairi, ela foi voar pra cima dela pra dar uma cotovelada escorregando. A Rhea saiu da frente e a Kairi acertou a Asuka. E aí a Asuka acabou sendo eliminada. E aí logo depois a Rhea foi e eliminou a Kairi Sane. E aí com isso a Kairi Sane teve que encarar a Asuka. A Asuka agarrou a Kairi pelos cabelos e foi indo embora, né? As lutadoras estavam saindo por uma lateral, assim, elas não estavam saindo pela rampa, porque a rampa era muito longa. Então vai ter treta entre a Asuka e a Kairi Sane. Muita gente estava falando isso, que talvez uma eliminasse a outra sem querer, que a Kairi Sane poderia eliminar a Asuka sem querer. Aconteceu, tá? Então a Kairi eliminou aí a Asuka sem querer, tá? Uma outra situação. A Lash Legend, ela teve aparentemente o maior número de eliminações. Depois eu vou ter que fazer essa contabilidade, tá? Eu ainda não tive tempo de fazer a contabilidade. Mas a Lash Legend, ela teve um trabalho muito impressionante. Inclusive, eu acho que ela eliminou a Rhea Ripley. Ou a Rhea eliminou... Assim, teve uma treta ali. A Lash com certeza eliminou a Io. E eu acho que ela chega a eliminar a Rhea, cara. A Lash, ela teve um desempenho bem impressionante, tá? As Belas, elas se uniram durante a luta. Elas tiveram a oportunidade de se unir. Elas eliminaram a Lara Valkyria e a Bayley. Então eu imagino que vai ter uma fieldzinha entre essas duas duplas aí. Eu fico feliz da Brie voltando, termos lutas das Nick Bellas, porque isso pode liberar alguma dessas duplas com várias main eventers do cenário de duplas, liberar elas para o cenário de simples de novo. E ficou meio fraco, porque a maioria das main eventers da WWE ficaram no cenário de duplas, tá? Então, como a gente vai ter a quebra das Kabuki Warriors, a gente vai ter a quebra da Charlexa. Então, só essas duplas aí já são 4 lutadoras que vão ser liberadas. E, de repente, a gente pode ter aí Rhea Ripley e Io Sky também. Apesar de que as duas não chegaram a se engalfinhar, a Io Sky foi eliminada pela Lash Legend. Já a Rhea Ripley foi eliminada pela Raquel Rodrigues numa terrana bomba, tá? A Rhea Ripley foi pega pela Raquel Rodrigues num terrana bomba. A Raquel jogou ela no apron e aí a Rhea caiu pra fora do ringue. E aí veio a grande história da luta. Que com a Raquel Rodrigues no apron, não no apron, mas estava perto da corda ali, ela elimina a Rhea Ripley, vem a Liv Morgan por trás na trairagem e elimina a Raquel Rodrigues. E isso deixa a Raquel possessa. Você deve estar se perguntando, poxa, mas a Raquel Rodrigues participou da luta, considerando que ela vai ter a luta pelo campeonato na segunda-feira? Sim, ela participou. A ideia era ali meio que ajudar, e aí, no final das contas, as 3 lutadoras do Judgment Day se resolverem, mas a Liv Morgan eliminou a Raquel Rodrigues na trairagem, e aí a Raquel ficou possessa. Ficaram no final Liv Morgan, Tiffany Stratton e Sol Ruka.
E aí, quando chegou no final, as 3 lutadoras estavam no apron. A Soluka foi tentar mandar um Soul Snatcher na Tiffany Stratton no apron. A Tiffany jogou a Soluka para fora do ringue, né? Ela empurrou a Soluka. E aí a Soluka não conseguiu aplicar o Soul Snatcher, acabou caindo para fora do ringue. Quando a Tiffany virou, a Liv Morgan foi na corda e puxou a Tiffany no Oblivion. E jogou a Tiffany para fora do ringue. E com isso a Liv Morgan venceu a luta, tá? Eu cantei essa pedra aqui. Eu falei que se a Liv Morgan vencesse, venceria desse jeito. Ela puxaria a adversária da corda para fora do ringue, o Oblivion, jogando a adversária para fora do ringue. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, vitória da Liv Morgan, que é a nova desafiante número 1 ao título mundial da sua escolha. Pode ser o título do Raw ou do SmackDown. A gente vai ter que ver. Amanhã, quando eu falar com as imagens, eu vou tentar traçar alguns cenários aí para essa Liv Morgan. Mas lembrando que Raquel Rodrigues luta pelo título mundial feminino contra Stephanie Wacker na segunda-feira na Filadélfia, tá? Então, pode ser que tenha uma treta aí da Liv Morgan com a Raquel Rodrigues e a Stephanie Wacker nessa situação toda aí. Vamos ver se ela vai, quem que ela vai querer enfrentar, né? E ainda tem lá a Jade Cargill no SmackDown. Não sei se a Liv Morgan tá muito interessada em enfrentar a Jade Cargill, tá? Se eu tivesse que chutar aqui, eu diria que a Liv Morgan vai interferir na luta, impedir a vitória da Raquel Rodrigues, entendendo que a Stephanie Wacker seria uma adversária menos difícil dela enfrentar na WrestleMania do que a Raquel Rodrigues, que é muito forte e é muito pesadona, tá? Então, vitória da Liv Morgan. A luta teve 1h07, tá? Uma coisa surpreendente aqui, as entradas tiveram 90 segundos, tá? Então foi uma luta um pouco mais curta do que normal, mas ainda assim o show teve 4 horas, então ele durou bastante. E eu vou deixar as notas pro vídeo com as imagens que eu vou publicar amanhã, tá bom? Então amanhã eu vou dar a minha nota de todas as lutas e a nota do show, tá? Se você viu a minha live, você sabe quais foram as minhas notas. Agora vamos falar da segunda luta da noite, Gunther versus AJ Styles, tá? E essa luta aqui, a gente tava muito na dúvida qual seria o resultado, né? Se realmente o AJ Styles seria aposentado ou se o Gunther perderia de alguma forma. Em alguns momentos da luta, passou a impressão que o Gunther iria causar a própria desclassificação. Eu tinha chegado a falar isso aqui, que se eles quisessem preservar a carreira do AJ, eles poderiam fazer o AJ vencer por desclassificação com o Gunther estraçalhando ele na corda. E meio que assim, esticando aí o tempo de vida dele para aumentar a tortura para cima do AJ Styles. Então, o que aconteceu foi que a luta teve a história do Gunther estraçalhando o AJ Styles com os seus golpes de força, o AJ Styles retornando com os seus golpes normais, voadores, e mandando também o Calf Crusher para tirar um pouco a força da perna do Gunther. Tá? O AJ Styles chegou a aplicar os Styles Clash no Gunther, o Gunther chutou. O Gunther chegou a mandar o Powerbomb no AJ, o AJ chutou. O Gunther por várias vezes então começou a aplicar o Mata-Leão no AJ Styles. O AJ Styles uma vez chegou a rolar para poder tentar fazer o pinfall, não conseguiu. Depois o Gunther várias vezes tentando aplicar o Mata-Leão, o AJ tentando segurar na corda, tentando escapar de todos os jeitos. No final, o Gunther puxou o AJ pro ringue depois de dar várias cotoveladas nele, encaixou o Mata-Leão. O AJ finalmente apagou, o braço dele caiu, e aí o juiz, em vez de levantar a mão dele 3 vezes, simplesmente bateu na mão dele e chamou o sino. É isso que me irrita um pouco na WWE, que essa regra da submissão, cada juiz interpreta de um jeito. Tem juiz que levanta o braço do cara, se o braço cair, ele já chama o sino. Tem juiz, por exemplo, na luta do Cena, teve uma vez que o juiz levantou o braço 3 vezes, na segunda vez, na terceira, ele fez o sinal assim, lembram? Lembram disso? Ele fez assim, a luta continuou, aí o John Cena bateu no braço do Gunther. O AJ apagou. O AJ apagou, o braço caiu, o juiz deu uma batida no braço. Como o AJ não respondeu, ele chamou o sino. Então o Gunther venceu. E aí o pessoal já vai certamente reclamar. Poxa vida, o John Cena bateu pro Gunther, mas o AJ apagou. Por que não fizeram o John Cena apagar pro Gunther? Cara, roteiro, tá? É isso. O John Cena quis elevar o Gunther, o AJ simplesmente apagou. Tá? Então, vitória do Gunther. Uma luta de 24 minutos. Foi uma luta bem longa, bem estruturada. Foi metódica em alguns momentos, porque o Gunther atrasava a luta como vilão. E o AJ tentando acelerar a luta, tá?
Lembrando que o Gunther ele é nerfado como vilão, mas, por exemplo, se você assistir as lutas dele lá na NXT UK, na época que ele tava até mais pesadão, as lutas dele eram bem aceleradas, tá? Então, o Gunther sabe fazer luta acelerada, ele só não faz porque ele tá ali sempre farmando hits, farmando vaias e tudo mais. São 24 minutos de luta, como eu disse, eu vou dar a minha nota no vídeo de amanhã, mas o que eu posso adiantar para vocês é que o AJ, depois que ele acorda, né, e fica se perguntando o que aconteceu, o que não aconteceu tal, ele ameaça tirar as luvas e botar no centro do ringue, mas ele não tira. Ele devolve as luvas para a mão, faz o sinal do PI e vai embora com as luvas. Isso pode indicar que realmente o AJ vai deixar a WWE, porém ele vai assinar com alguém. Ele vai assinar com alguém. Pode assinar com quem? Pode assinar com a AEW? Pode. Pode ser que a gente descubra na semana que vem que ele assinou com a AEW. O contrato dele vence em fevereiro. Tá? Então, pelo menos até o dia 1º de março, ele pode assinar com a AEW e a gente descobrir que o AJ Styles é All Elite. Porém, eu tenho uma outra teoria. Eu já falei em algumas lives, já falei em alguns vídeos aqui. A minha teoria é de que o AJ Styles vai assinar com a TNA para se aposentar na TNA. Foi lá que ele começou, que ele fez a carreira dele, que ele fez sucesso e tudo mais. Mas por que o AJ Styles assinaria com a TNA? Porque isso permitiria que ele voltasse à WWE para lutar de novo contra o Gunther com uma revanche, mas dessa vez como um contratado da TNA. Tá? Então, existe esta possibilidade da gente não ter visto a última luta do AJ Styles na WWE. Não se surpreendam se isso acontecer, tá? Vocês viram primeiro aqui, eu não tenho ouvido ninguém falar dessa possibilidade, nem na gringa. Simplesmente, vozes da minha cabeça me mostraram que isso pode acontecer. Do AJ voltar a lutar na WWE com o contrato da TNA, como já teve Joe Hendry, já teve Jordan Grace, já teve o Leon Slater e tantos outros, tá bom? Mike Santana já lutou na NXT, o Moose já lutou na NXT, vários lutadores da NXT já lutaram na TNA. Pode acontecer do AJ Styles ser contratado pela TNA e voltar a lutar pela WWE. Fiquem ligados nisso. Tá? Terceira luta da noite. Drew McIntyre e Sami Zayn pelo campeonato indiscutível da WWE. Foram 17 minutos de luta e essa foi a luta menos legal da noite. Não é que ela foi ruim. Eu achei ela boa. Mas ela foi a menos legal, porque ela ficou com a sensação de uma luta de televisão muito boa. Tá? O Sami e o Drew usaram os seus golpes já tradicionais. A luta parece que faltou engatar uma quinta marcha no final, faltou dar uma acelerada. E a impressão que dá é que talvez tenham cortado um tempinho da luta porque sabiam que o show ia ficar longo. Como eu disse, o Royal Rumble teve 4 horas de duração. Tá? Há muito tempo a gente não tinha um pay-per-view tão longo. E eu acho que isso pode acabar descambando de no ano que vem a gente ter o Royal Rumble com 2 noites. Tá saindo boatos na gringa de que a WWE tá pensando em fazer o Royal Rumble em 2 noites, justamente para poder botar um Royal Rumble num dia, o outro Royal Rumble no outro e ter outras lutas no card. Tá? E aí vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Mas parece que eles tiraram um pouco do tempo da luta, mandaram encurtar a luta. Teve uma hora que o juiz estava conversando com o Drew o tempo todo. Tá? Na luta, o Sami, ele no final, ele dá uma acelerada, né? O Drew, ele tinha dado duas avalanches no Sami no corner. E aí ele corre pro terceiro. E aí o Sami ele vem atrás, naquele spot que ele vem, que ele dá um Hell of a Kick de surpresa. Quando o Sami vem para dar o Hell of a Kick de surpresa, o Drew, que já conhecia o golpe, saiu da frente. E aí o Sami bate no corner. Quando o Sami bate no corner, o Drew ele bate na corda, volta, acerta um Claymore no Sami. O Sami já tinha chutado de um Claymore do Drew. E aí depois o Drew não vai pro pinfall. Ele espera o Sami levantar, assim, ficou meio ali de 4 e tal. O Drew bate na corda de novo e manda um outro Claymore. E aí sim ele faz o pinfall para 3. Então vitória do Drew McIntyre. A luta com o resultado mais manjado do show inteiro. Todo mundo e a mãe sabiam que o Drew iria derrotar o Sami Zayn. Com isso agora o Drew tá 12 vitórias e nenhuma derrota contra o Sami Zayn. Isso aí ainda vai virar história no futuro. E o Drew mantém o campeonato. Para quem tava falando que o Drew era ser campeão de transição, tá aí, ó. Ele vai manter esse título, tá? E com isso o Drew manteve o título. A luta teve 17 minutos.
E eu vou falar a minha nota, como eu falei, amanhã no vídeo em que tiver as imagens do show. No momento, como eu disse, apenas as imagens do Royal Rumble feminino saíram no site da WWE. Essas imagens geralmente devem ser liberadas somente aí durante a madrugada, se duvidar. Agora vamos falar do Royal Rumble masculino, tá? Royal Rumble masculino que eu posso te adiantar que não foi tão bom, tá? Foi ruim? Não, não foi ruim. Eu achei que foi um Royal Rumble bom. É um Royal Rumble top 5 da história? Não. É um Royal Rumble top 10 da história? Não. É um Royal Rumble ruim? Não. Não acho. Tem gente que tava reclamando um pouco ali na live, dizendo que o Royal Rumble tinha sido ruim, tinha sido um lixo e tal. Não, não foi um lixo. O Royal Rumble foi bom. Ele só não foi tão bom quanto o feminino e não foi tão bom quanto os últimos que a gente andou tendo, tá? Surpresas que tiveram na luta. Pô, muita gente tava esperando o Chris Jericho, não teve Chris Jericho, tá? Então, os fãs do Chris Jericho ficaram chateados, tá? Quem que apareceu na luta? Mr. Iguana apareceu na luta. La Park apareceu na luta. Teve muita gente que falou assim, pô, a gente esperava o Chris Jericho e teve um esqueleto. La Park é aquele cara da AAA que tem a roupa de esqueleto. Eu não me importei. Eu não me importei. Eu me divirto com o La Park. Eu gosto dele. Só que, tanto o Mr. Iguana quanto o La Park tiveram reação zero do público da Arábia Saudita. Por quê? Porque ninguém assiste AAA lá, cara. Agora, se esse show tivesse acontecido em Las Vegas, tivesse acontecido em Los Angeles, Mr. Iguana e La Parka, meu irmão, teriam recebido uma reação assim de explodir com a plateia. Porque os caras são mega populares ali, tá? Outro lutador que apareceu na luta, Royce Keys, Powerhouse Hobbs. Ele apareceu com o nome de Powerhouse Hobbs no telão, e aí o nome quebra, e aí aparece Royce Keys, tá? Royce Keys, que demonstrou talento, tá? Nos spots que ele teve na luta, mostrou muita força. E é um cara que dizem que já vai vir direto pro main roster, tá? Royce Keys é o Powerhouse Hobbs da AEW, tá? Então é interessante a gente ver como é que a WWE vai empurrar o Royce Keys. Um outro detalhe interessante da luta é El Grande Americano. El Grande Americano 1, né, que é o original, apareceu no Royal Rumble depois do El Grande Americano 2, que é o impostor. Bom, dizem as más línguas lá da gringa, o El Grande Americano 1 é o Chad Gable e o El Grande Americano 2 é o Ludwig Kaiser. Eu ainda acho que é o Omais e o Mark Henry, mas o pessoal cisma que o El Grande Americano original era o Chad Gable e quando ele lesionou o ombro veio o Ludwig Kaiser e tomou o manto do El Grande Americano. O que importa é que o El Grande Americano 1, que era o suposto Chad Gable, eliminou o El Grande Americano 2, o suposto Ludwig Kaiser, e depois o El Grande Americano 1 foi eliminado pelo Trick Williams, tá? Então, e na luta teve aquela parada daquele meme dele, de um apontando pro outro, assim, né? Aquela história daquele meme do Homem-Aranha, tá? Então teve um apontando pro outro, teve gente que ficou se perguntando se isso ia acontecer, se esse spot ia acontecer. Aconteceu, tá? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho teve também um retorno importante, LA Knight. LA Knight retornou à WWE, ele retornou no spot 21, e ele foi importante porque ele teve uma das eliminações mais importantes da luta, e a gente vai falar sobre isso já já. A luta em si. A luta começou com o Obafemi como número 1. Essa pedra eu cantei lá no bingo do Wrestling para Todos. Que o Obafemi ia estar entre um dos dois que iriam começar a luta. Eu achei que ia ser o Cody Rhodes também. Eu achei que o Cody Rhodes ia começar com o Obafemi. Mas não, quem começou como número 2 foi o Bron Breakker. Esse spoiler ele foi dado ontem, apareceu no GC o Bron Breakker número 1. Por engano, aí fizeram uma historinha hoje de que, na verdade, o Bron Breakker ele seria o número 2. O Bron Breakker seria o número 2. E aí o Paul Heyman foi discutir com o Adam Pearce na mesa lá do pré-show e tudo mais. O Bron Breakker veio como número 2. O Obafemi tá no ringue, o Bron Breakker tá vindo. Quando o Bron Breakker está quase chegando no ringue, o que acontece? Ele é atacado por um mascarado. Pois é. Novamente o mascarado aparece na WWE. Ele ataca o Bron Breakker, joga ele nos degraus do ringue, joga no poste, joga a carcaça do Bron Breakker dentro do ringue. O que acontece? O sino toca, o Obafemi pega a carcaça do Bron Breakker e joga ele para fora do ringue com 10 segundos de luta. Bron Breakker, que era o segundo favorito nas casas de apostas, empatado com o Roman Reigns para vencer essa bagaça, foi eliminado com 10 segundos de luta. Impressionante. E isso, claro, traz um hype enorme pro Obafemi, porque ele eliminou um dos grandes aí, apesar de ser novo, eliminou um dos grandes
da WWE, tá? Nós também tivemos algumas coisas importantes que aconteceram, né? Por exemplo, nós tivemos o Brock Lesnar eliminando o Obafemi. Até por volta do número 22, 23, o Obafemi e o Brock estavam ameaçando se enfrentar. E aí toda hora eles limpavam o ringue e quando eles ameaçavam se enfrentar, entrava outro lutador. Essa história de entrar a cada 90 segundos, que eles diminuíram esse ano, no ano passado, até o ano passado era 2 minutos, esse ano reduziram para 90 segundos, de novo, meio que fez com que a luta ficasse um pouco corrida no meio. Então isso deu uma atrapalhada na vibe entre o Oba e o Brock. E aí os dois meio que deram uma engalfinhada ali, e no final das contas o Brock eliminou o Oba até com uma certa facilidade. Isso me incomodou um pouco, tá? O Brock, o Oba no final das contas ele ficou com 5 eliminações. Eu não tenho certeza se ele ficou como o homem com mais eliminações, tá? Depois eu vou conferir as estatísticas. No vídeo de amanhã eu vou trazer as estatísticas certinhas. Mas o Oba eliminou 5. Ele eliminou os 5 primeiros do Royal Rumble. A gente pensou até que ele ia passar o Serol, que nem o Brock Lesnar fez em 2020, mas não. Ele eliminou 5. O sexto foi o Damian Priest. E aí começou a galera a ficar no ringue, tá? Então a eliminação do Brock sobre do Roman eliminando o Brock eu achei meio fraca. E aí depois, quando chegou no número 25 mais ou menos, entrou o Jey Uso. E só que o Jey Uso, em vez de entrar pela rampa, ele entrou pelo público. E aí, meu irmão, ele demorou uma eternidade para poder entrar no ringue. Quando ele estava indo para o ringue, a câmera estava focando na entrada do Jey Uso, a câmera corta para o ringue e a gente vê o Cody Rhodes e o LA Knight simplesmente eliminando o Brock Lesnar do nada. Então, a parte que importa aqui é como que o Cody e o LA Knight conseguiram atacar o Brock Lesnar para fazer ele ficar fraco e jogar ele para fora do ringue, não foi mostrada. Isso foi uma falha da edição do programa que acabou fazendo com que a gente não visse como é que foi essa eliminação. Depois disso, depois que teve a eliminação do Brock, a luta continuou e aí eventualmente nós ficamos com uma situação em que o Cody ele ficou no apron, né? Ele ficou no apron, e aí quando parecia que ele ia voltar para o ringue, ele tomou um Claymore do Drew McIntyre e acabou caindo para fora do ringue. Então o Cody foi eliminado por ninguém da luta, mas sim pelo Drew McIntyre, que deu o Claymore nele e fez com que ele caísse para fora do ringue. Tá? Então, quer dizer, aquela storyline do Drew com o Cody vai continuar. Essa luta vai acontecer. Tá? E é importante que se diga também que o Jacob Fatu também atrapalhou um pouco o Drew McIntyre. O Jacob entrou lá pro final, acho que pro 28, alguma coisa assim. Tá? E aí o Jacob, ele atrapalhou bastante o Cody. No final, chamaram a atenção algumas eliminações. O Jay, ele acertou um Spear no Roman Reigns. E aí ele foi eliminar o Roman. Só que quando ele foi eliminar o Roman reverteu e jogou o Jay para fora do ringue. Tá? Mais para frente, o Roman também conseguiu eliminar o Jacob Fatu. Tá? Ele foi e jogou o Jacob para fora do ringue. Os 4 finais acabaram ficando Jey Uso, Logan Paul, Jey Uso não, né? Logan Paul, Gunther, Roman Reigns e e mais alguém aqui, mas acho que não foi o Jey Uso, não. Na verdade, o Logan Paul foi eliminado pelo Roman, o Gunther eliminou outro lutador, e aí ficou o Gunther e o Roman, né, como finalistas, tá? E aí, nesse final de luta, o Gunther ele tentou aplicar o Mata-Leão no Roman Reigns para fazer ele apagar. O Roman conseguiu se desvencilhar, foi na corda, mandou um Spear no Gunther, depois pegou ele e jogou ele para fora do ringue. Com isso, ele venceu a luta. Tá? Eu achei o final, a construção do final do Royal Rumble masculino inferior à construção do Royal Rumble feminino. Eu achei que a sequência final do feminino trouxe mais emoção pra luta do que pro masculino, que a gente ficou ali no suspense. Pô, a Sol vai aplicar o Soul Snatcher. Não, a Tiffany Stratton joga ela pra fora. Não, aí Liv Morgan vem na surpresa e puxa a Tiffany pra fora do ringue. Então, o final da luta feminina foi, na minha opinião, mais bem construída do que a masculina. A masculina pareceu um pouco mais simples. Algo que a gente já viu outras vezes na WWE em outros Royal Rumbles. E como algumas coisas aconteceram que eu acho que foi um pecado, por exemplo, teve um momento que o Austin Theory, o Logan Paul e o Bronson Reed estavam no ringue.
Os três. Eu acho que foram os três que eliminaram o Royce Key, se não me engano. Mas eles foram eliminados depois com uma certa facilidade. Então ficou aquela sensação assim, pô, podiam ter feito um trabalho um pouco melhor com a Division, sabe? Assim, ficou aquela sensação de que algumas histórias do Royal Rumble masculino poderiam ter sido melhor construídas. Pô, o Oba Femi saiu com 5 eliminações, podia ter saído com 10. A Division poderia ter tido um pouco mais, mesmo sem o Braun Breaker, poderia ter tido um pouco mais de impacto, poderia ter eliminado um pouco mais de gente, eliminado algumas pessoas importantes. Se não me engano, a Division foi eliminada pela LA Knight, o que faz sentido, o LA Knight foi atacado pela Division, depois ele volta e se vinga da Division agora. Então, ficou aquela sensação de que, poxa, as histórias poderiam ter sido um tico melhor construídas. Mas, na minha opinião, o Royal Rumble masculino foi bom, mas não esteve entre os melhores da história. O Roman Reigns vence a luta e a gente acredita que o Roman vai pra cima do CM Punk. Né? Faz mais sentido ele pra cima do CM Punk do que pra cima do Drew, até porque o Drew tá envolvido nesse rolo aí com o Corey e com o Jacob Fatu, e a gente não sabe o que a WWE vai fazer com isso aí, se de repente eles vão até botar essa luta no Elimination Chamber. A gente tava postando da WrestleMania, mas de repente eles vão adiantar essa luta para a Elimination Chamber, e aí o vencedor da Elimination Chamber vai desafiar o Drew na WrestleMania. Lembrando que o Sami Zayn não lutou no Royal Rumble, tá? Um outro destaque do Royal Rumble feminino, vocês certamente não me ouviram falando o nome de Bianca Belair. Por quê? Porque a Bianca Belair não voltou, e isso foi uma grande surpresa. A Bianca Belair estava como a segunda favorita das casas de apostas. Em algumas casas de apostas ela estava empatada com a Liv Morgan. Durante a semana ela chegou até em primeiro nas casas de apostas. E ela nem aparecer no Royal Rumble apareceu. Essa foi a situação mais chocante do show inteiro. De novo, essa história desse dedo quebrado da Bianca que não conserta nunca. Ela tá quase um ano parada com esse dedo. Então, realmente, a parada foi séria, tá? Então, com isso, Liv Morgan ganhou no feminino. Roman Reigns ganhou no masculino. Liv Morgan do Monday Night Raw. Roman Reigns às vezes tá no Raw, às vezes tá no SmackDown, a gente fica meio perdido, mas normalmente ele é do SmackDown. Mas eu acho que a história do Roman tá mais para uma história contra o CM Punk do que propriamente com Cody Rhodes. A não ser que Drew McIntyre e Cody Rhodes aconteça na Elimination Chamber, o Cody ganhe o título de novo do Drew na Elimination Chamber, e aí o Roman Reigns desafie o Cody pelo campeonato indiscutível da WWE, e aí a gente teria Cody e Roman 3, que é uma luta que muita gente estava falando há uns meses atrás que iria acontecer na WrestleMania. Vamos ter que aguardar os próximos shows para ver o que a WWE vai fazer, tá bom? Minhas notas para as lutas e a minha nota para o show eu vou colocar no ar no próximo vídeo, que vai ser um vídeo com as imagens. E desde já eu quero pedir que vocês peguem todos os seus hypes e joguem nesse vídeo aqui, para que este vídeo seja jogado na lua para que de repente a gente consiga dar uma quantidade maior de visualizações para esse vídeo aqui, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Quero pedir também que vocês coloquem os seus comentários para aparecer no Sincerão da Galera. Eu vou aceitar comentário nesse vídeo aqui e no vídeo com imagens, que eu vou postar amanhã, para o Sincerão da Galera, que deve ir ao ar na segunda-feira, tá? Amanhã eu tô cheio de compromisso, então segunda-feira a gente deve fazer o Sincerão da Galera com os comentários do Royal Rumble, tá? Muito obrigado a todos pela sua audiência. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. A gente vai deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, eu agradeço. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.